Você já teve medo de algo tão irracional que só de pensar, seu corpo inteiro congelava? Imagine viver com medo constante de uma criatura silenciosa, peluda e venenosa, que espreita nas sombras, e parece te observar sem piscar. Agora imagine que essa criatura, que você passou a vida inteira odiando, rejeitando e tentando destruir, fosse a única capaz de salvar a sua vida. Essa é a história que você está prestes a conhecer. Uma história real, contada entre lendas e olhares desconfiados. Uma vila isolada. Um povoado com medo. E uma tarântula que, mesmo odiada por todos, decidiu fazer o que nenhum ser humano teve coragem de fazer: lutar por quem a rejeitava. Se você ficar até o final deste vídeo, vai entender por que, às vezes, os maiores heróis têm 8 patas. No alto das montanhas do interior do Brasil, havia uma pequena vila chamada Vale Sereno. Mas de sereno, só tinha o nome. Ali, as casas eram simples, de madeira, cercadas por plantações de milho, feijão e mandioca. O som das cigarras anunciava o fim da tarde, e o tempo parecia passar mais devagar. Mas havia uma história que os moradores contavam com frequência, sempre em voz baixa, com os olhos atentos às sombras: a tarântula do morro. Se você a vir, se prepare. Tragédia vem logo atrás. Essa lenda era passada de geração em geração. Uma criatura enorme, peluda, silenciosa, que aparecia sempre antes de uma desgraça. Ninguém sabia de onde vinha. Alguns diziam que ela já tinha vivido ali muito antes da vila existir. Outros afirmavam que ela era o espírito de uma mulher amaldiçoada. Mas uma coisa era certa: todos tinham medo. Um medo profundo, visceral. E foi em um dia comum, com o céu limpo e o cheiro de terra molhada no ar, que o medo voltou a bater na porta do povoado. Dona Neuza, uma senhora de 82 anos, voltava da roça quando viu, ali, parada no meio do caminho de terra batida, uma tarântula gigantesca. Ela quase tropeçou para trás. Gritou. E em minutos, os vizinhos estavam ao redor. É ela! A maldição voltou, berrava um deles. Vamos matá-la, dizia outro. Mas a tarântula não atacou. Não se moveu. Apenas recuou lentamente, voltando para a mata. No dia seguinte, toda a vila estava em pânico. O prefeito local, um senhor chamado Antônio Braga, convocou uma reunião na igreja. Temos que proteger nossa comunidade, dizia ele. Sempre que essa criatura aparece, algo ruim acontece. E foi aí que conhecemos Lucas, um jovem de 17 anos, calado, curioso, órfão de pai, criado pela avó, que vivia mais com livros e cadernos do que com as pessoas. Lucas era apaixonado por biologia. Estudava os animais da região. E, naquele momento, algo dentro dele o incomodava. Ele levantou a mão. E se a tarântula não for o problema? A sala caiu num silêncio gelado. Você está defendendo uma aranha, disse o prefeito. Não estou defendendo ninguém. Só acho que deveríamos observar antes de julgar. Lucas foi ignorado. A caça à tarântula foi autorizada. Armadilhas foram espalhadas. Homens armados entraram na mata. E o medo se espalhou. Mas nada foi encontrado. A tarântula simplesmente desapareceu. Ou pelo menos, parecia ter desaparecido. 3. A ameaça real à praga, o desespero, a injustiça. 2. 500. Uma semana depois do sumiço da tarântula, algo começou a acontecer. No início foi sutil. Algumas espigas de milho mordidas. Buracos estranhos no solo. Sons durante a madrugada. Mas em poucos dias, o caos se instalou. Ratos. Centenas, milhares de ratos começaram a invadir plantações. Corriam em bandos. Roíam tudo. Destruíam os grãos, as sementes, os galinheiros, os alimentos estocados. A safra inteira estava ameaçada. As pessoas começaram a passar fome.
Armadilhas não davam conta. Gatos sumiam. As cobras evitavam o local. E em meio ao desespero, um grupo de moradores culpou a tarântula. Ela traiu isso, gritavam. Mas Lucas pensava diferente. Ele começou a observar. Saía sozinho à noite, escondido, com uma lanterna e um caderno. E numa dessas noites, ele viu. A tarântula estava viva. Presa numa armadilha de madeira, com uma das patas machucadas. Mas ainda assim, caçando. Com movimentos precisos, silenciosos, ela capturava ratos. Lucas ficou em choque. Ela não era o problema. Ela era a solução. Lucas libertou a tarântula. Levou-a para uma caverna perto do rio, onde a alimentou, limpou o ferimento e começou a observá-la. Ele viu como ela agia. Como se movimentava. Como esperava horas antes de atacar com precisão. A tarântula estava controlando os ratos. Mas ela sozinha não daria conta de tudo. Lucas sabia, precisava convencer a vila. Mas como? Ele reuniu provas. Vídeos. Desenhos. Marcas de mordida nos ratos. E levou até o prefeito. "Você está maluco?", gritou o prefeito Braga. "Quer que a gente solte uma aranha no meio da vila? Ela já está aqui. E está ajudando. Nós é que estamos atrapalhando." Lucas não foi ouvido. Foi ameaçado. Chamado de louco. Mandaram que ele se afastasse da floresta. Mas ele não parou. 4. O clímax, a noite da salvação. 2. 500 palavras. Naquela semana, uma nova tempestade se aproximava. E com ela, um ataque maior dos ratos. Os moradores não tinham mais comida. Os celeiros estavam vazios. Os idosos passavam fome. As crianças choravam de dor. Na noite da tempestade, os ratos invadiram a plantação central. Era a última esperança da vila. Lucas correu até a caverna. Abriu a entrada. E disse apenas uma coisa: "É agora. Mostre a eles quem você é." A tarântula saiu. E junto com ela, dezenas de outras. Elas estavam ali o tempo todo. Escondidas. Silenciosas. Vivendo no subsolo. Esperando. O que aconteceu naquela noite virou lenda. Moradores assistiram, horrorizados, à chegada das tarântulas. Mas, em vez de atacarem pessoas, elas avançaram contra os ratos. Caçaram. Envenenaram. Isolaram as áreas. Em poucas horas, o solo estava silencioso. Não havia mais ratos. Havia paz. Na manhã seguinte, a vila acordou em silêncio. As pessoas não sabiam o que dizer. Aquele monstro que todos odiavam, havia salvado a todos. O prefeito, envergonhado, pediu desculpas publicamente. A comunidade passou a proteger as tarântulas da região. E Lucas foi chamado de o menino que ouviu o que ninguém quis escutar. Dali em diante, a história da tarântula do morro mudou. Ela não era mais a maldição. Era a guardiã da vila. Mensagem final: às vezes, o que mais tememos, é justamente o que mais precisamos. Quantos heróis foram rejeitados antes de serem compreendidos? Quantas verdades foram ignoradas por causa do medo? Se essa história tocou o seu coração, compartilhe. Você pode ajudar alguém a repensar o medo. E se quiser continuar mergulhando em histórias surpreendentes da natureza, você vai descobrir por que até as criaturas mais temidas da Terra merecem uma segunda